Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a celebração do quarto domingo do tempo comum, do tempo normal, e o paramento verde significa isso mesmo, que estamos num tempo sem grandes festas referentes ao projeto de Jesus Cristo. Enviamos um abraço para todos aqueles que nos acompanham em casa, desejando bom dia e sobretudo os doentes, para que não caiamos na tentação do desânimo, da solidão, do desespero, do medo, apesar do nosso mundo atual falarmos sobretudo de medo. Mas nós, os cristãos, temos que olhar para os gestos libertadores de Jesus Cristo. E hoje, Jesus, no Evangelho, vai libertar alguém de um espírito impuro, para dizer que nos pode libertar do mal e das tentações. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, como diz um poeta português: o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. Também muitas das igrejas que nós temos na terra da imigração são testemunho do sacrifício, do esforço, da valentia, do não ter medo, do cruzar oceanos e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E é este ânimo, esta consciência de pertencermos a um povo sem medo, um povo que na sua história nunca vacilou, que nunca se deixou ofuscar da sua visão para as metas fundamentais, para aquilo que queria, para aquilo que desejava. E é isso o Espírito que Jesus Cristo nos diz hoje no Evangelho e na liturgia. E para melhor celebrarmos a Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo:
dizendo: O Senhor, teu Deus, fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como ele, e ele deves escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor, teu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvireis jamais a voz do Senhor, meu Deus, nem vereis este grande fogo, para não morrer. O Senhor disse-me: eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Vinde e saudemos de alegria, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isto? Uma doutrina nova, com tal autoridade, que até manda-os nos espíritos impuros e eles obedecem. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte.
em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e sobretudo a quem nos acompanha de casa, que neste momento são mais os que estão em casa a acompanhar-nos para aquilo que eu vi do que nós aqui na igreja. Mas permitam-me que eu saúde as famílias que ao longo destes 40 anos da nossa história, da nossa igreja, que foi inaugurada em maio de 1980, desde aí os irmãos que faleceram na semana que termina hoje. Em 1992, Almerinda Pereira. Em 1992 também José de Melo. Temos aqui a família presente, sobretudo família, filhas e restante família. Em 1998, Joaquim Dourado. Em 2002, Elias de Sá Cardoso. Em 2003, Eduarda Couto Carquês. Em 2012, José Raposo da Silva. Em 2020, nesta semana também, no primeiro aniversário, Rosa Maria Macedo. Portanto, nesta semana, ao longo da história da nossa igreja, estes são as famílias que estão marcadas pelo luto, pela saudade, mas sobretudo pelo ânimo dos bons momentos que vivemos uns com os outros, sabendo que a proposta de Jesus Cristo não é este mundo, mas estamos todos a caminhar. Eu no início, quem está em casa, já nem todos os domingos que temos vinda sobre a missa, virei as câmaras para a igreja vazia, e é com dor que certamente muita gente que está em casa vê os bancos vazios, mas nós temos que reconhecer que alguns bancos já estavam vazios antes da pandemia. Muitos irmãos já nos tinham avançado, já nos tinham deixado, foram para outros projetos, outras propostas, outras soluções, e também aqueles irmãos que foram partindo e que nos foram deixando ao longo dos anos, e os lugares não têm sido preenchidos. Mas é com dor que nós vemos a igreja vazia e reflitamos sobre isso, sobre o significado desta pandemia, de tudo aquilo que estamos a viver, que o Senhor nos ajude a perceber os sinais. No Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, apresenta-nos Jesus a pregar na sinagoga de Cafarnaum, no dia de sábado. O sábado era um dia muito importante, porque foi dado por Deus para que as pessoas não fossem escravizadas, pudessem ter descanso, encontrar-se com a família, conviver, recuperar energias. E depois, com a ressurreição de Cristo, que foi ao domingo, pela manhãzinha, os cristãos transferiram do sábado para o domingo, celebrando esses dois grandes acontecimentos: a libertação do povo e a grande libertação que é através da ressurreição de Jesus Cristo, e por isso é que nós celebramos ao domingo. O Evangelho de São Marcos começa a ensinar-nos e a maravilhar-nos e a dizer que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Esta é a expressão do Evangelho. E até um espírito impuro que estava lá presente num homem se dá conta da sua presença e grita, não deixa de reconhecer em Jesus o Santo de Deus. Ao expulsar o demónio, libertando o possesso, todos ficam maravilhados e dizem: que é isto? É uma nova doutrina? E feita com que autoridade? Que até manda os espíritos impuros e eles obedecem. A eficácia da palavra de Jesus acrescentava a dos sinais da libertação do mal. Portanto, o que importa é nós realçar, vermos que Jesus veio para nos libertar do mal.
A Igreja Católica, mesmo nos dias de hoje, é muito atacada porque fala de conversão, fala de pecado, fala que temos que nos arrepender e mudar de vida. E há aí outras doutrinas muito suaves, muito agradáveis. E, portanto, uma das causas no mundo de hoje porque se ataca a Igreja Católica é porque tem que ser fiel a Jesus. Falar do pecado, falar do mal, falar das tentações e falar da conversão. Mas não é agradável. Pois não, nunca foi. E foi por isso que mataram Jesus. Santo Atanásio observa que comandar os demónios e expulsá-los não é obra humana, mas divina. Com efeito, o Senhor afastava dos homens todas as doenças e todas as enfermidades. Quem vendo o seu poder ainda duvidaria que Ele é o Filho de Deus, a sabedoria e o poder de Deus. A nossa fé assenta sobre isto. Nós acreditamos ou não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos fazer a proposta de Deus, o caminho de Deus. Há muitas propostas, e até algumas dentro do cristianismo muito mais suaves, muito mais agradáveis, muito mais democráticas, muito mais modernas. Não, Jesus veio para falar do pecado, para falar do mal, do arrependimento, da libertação do mal. É disso que Jesus Cristo veio para trazer. Um escritor chamado Romano Guardini, dos primeiros séculos, diz: toda a experiência de Jesus é a tradução do poder em humanidade. É a soberania que se abaixa à forma de servo. Todas as ações de Jesus são uma tradução do amor de Deus. Ele veio nos mostrar, na prática, como é que Deus quer que nós e a humanidade haja. Ou nós aceitamos isto, ou não somos cristãos. Para Deus, a autoridade significa serviço, humildade e amor. Significa entrar na lógica de Jesus, que se inclina para lavar os pés aos discípulos. A autoridade é serviço. E nós hoje, no mundo que estamos a viver, nos dias de hoje, vemos os dos governos das nações a ir numa direção, a dizer as nossas propostas são de libertação, são de bem, e o povo a ir noutro rumo, a não entender nada. Nós hoje não entendemos nada. Ainda esta semana, eu peço perdão por dizer isto, em Davos estiveram os grandes do mundo, Davos, na Suíça, estiveram os grandes do mundo reunidos a apontar grandes caminhos, e nós, sem sabermos, sem percebermos nada. Nós não percebemos nada. Aquilo que nós percebemos é que o governo, a autoridade, é serviço. Foi isso que Jesus Cristo nos deu. E hoje, aquilo que vemos é servirem-se daqueles princípios que a humanidade foi criando e foi-se libertando, a democracia, a liberdade. Tanta gente a servir-se a estes conceitos a seu belo prazer, disfarçando o que é a verdade. Santa Catarina de Sena, uma grande mística da Igreja, diz: é necessário que nós vejamos e conheçamos a verdade com a luz da fé, que Deus é o amor supremo e eterno e não pode desejar outra coisa a não ser o nosso bem. Nós temos que reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus, que nos veio para indicar o caminho, e que não foi fácil para ele e não é fácil para nós. Esta semana, nas orações da manhã, São Tomás de Aquino dizia assim: queres um exemplo de humildade? Olha para a cruz de Cristo. Queres um exemplo de sacrifício? Olha para a cruz de Cristo. Queres um exemplo de obediência? Olha para a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo está todos os valores de um filho que nos veio indicar o caminho. Isto é, desta semana nós celebramos São Tomás de Aquino, um grande pensador, um grande filósofo, um grande teólogo da Igreja, que dizia: tu andas à procura de quê? Olha para a cruz de Cristo. Está lá tudo. Obediência, liberdade, verdade, bondade, sacrifício, todos os valores que tu queiras, que andes à busca, está tudo na cruz de Cristo.
Isto dizia São Tomás de Aquino, que é um dos grandes formadores do nosso tempo. Já Moisés dizia: farei surgir um profeta semelhante a ti, porei na sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo o que ele mandar. Diz no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 18, versículos 18 e 19. Jesus Cristo foi anunciado. A nossa missão é aceitá-lo. É aceitá-lo. É esta a nossa missão. Nos nossos dias, muitos falsos profetas andam por aí. Apresentam-se e anunciam em verdades, falsidades e mentiras. A palavra de Deus não é assim. Ela tem força porque a presença da verdade e da justiça que expulsa o mal da inveja, da mentira, da prepotência, da injustiça. Permitam-me, sem ofender ninguém, às vezes muitos católicos dizem: eu estou bem informado, eu estou atualizado. E depois a gente pergunta quais são as fontes da sua atualização. É a televisão. Só a televisão. Falou-se na televisão. É a minha fonte de informação. É a minha fonte da verdade. E nós dizemos assim: meu Deus, como é que nós católicos chegamos a um ponto destes? A verdade não está na televisão. Por detrás da televisão há muito dinheiro que paga para dizer aquelas coisas. A verdade é a verdade. A verdade não está nos governos. Tem muitas forças, muitos bloqueios. A verdade é a verdade. E o cristão não pode vacilar perante a verdade. Eu estou bem informado, eu estou atualizado, eu sou... E quais são as tuas fontes de informação? As televisões. Se fosse de joelhos, se fosse de rezar, se fosse na palavra de Deus inspirar para sabermos ler os acontecimentos do mundo, sim. Agora nas televisões, quando no mundo e nos últimos dias a calar este, a calar aquele, a calar o outro, todos aqueles que falam diferente são para calar. Como é esta a verdade? Jesus veio para nos indicar o caminho. Este mundo é de mentira, este mundo é de falsidade, este mundo não gosta que lhe fale do pecado, este mundo não gosta que fale de erros. Se tu só és agradável se disseres mentiras, se bateres nas costas mentindo. E isto não é Evangelho. Isto não é Evangelho. Isto não é fidelidade a Jesus Cristo, não é fidelidade a Deus. E para terminar, esta semana recebi um telefonema de alguém que me dizia: temos que nos preparar para partir. Nós, os mais velhos, temos que nos preparar para partir. E os mais novos, ainda ontem, da comunidade de Zurique, na Suíça, me mandaram a notícia de um rapaz com 40 e poucos anos, atingiu o vírus, não sabia certamente, deixou evoluir e partiu com 40 anos. E está a comunidade em choque. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. E não temos de ter medo. Tu, se tiveres de viver debaixo de medo, não és cristão. Temos de estar disponíveis. Mas também temos que fazer os possíveis, com amor, libertarmos. Mas uma das coisas que mais me incomoda como padre é quando passar esta pandemia, e quando a gente olhar para trás e dissermos assim: o que é que nós estávamos a fazer? Porque os acontecimentos, nós nunca entendemos na história os acontecimentos que estamos a viver naquele momento. Porque neste momento ninguém fala nas crianças, ninguém fala nos jovens. Um jovem, uma criança, não é para estar isolado. Não é. Não pode. O que é que estamos a fazer à nossa juventude, às nossas crianças? Tirámos-lhe Deus e agora tirámos-lhe ainda o convívio. É por bem, talvez seja. Mas o que é que o futuro vai dizer de nós? O que é que os vindouros vão dizer de nós? Será que temos todos os motivos para estar em paz? Eu, por exemplo, nós os mais velhos já temos estrutura e temos de estar disponíveis para partir. É assim.
Mas os mais jovens, nenhum jovem, nenhuma criança é para estar fechado. E o mundo foi com a internet, foi fechando em casa até agora. Este drama, que é um drama. Mas nós, cristãos, não nos podemos conformar. Não nos temos que ir tentando encontrar soluções e saídas e pensar, e rezar, porque ninguém neste momento sabe o que está a acontecer na cabeça de muita criança e jovem. Numa das dimensões que nos deve preocupar. Ninguém sabe. Não há ninguém que fale cientificamente sobre o que está a acontecer. Ninguém se preocupa nada. Andamos todos distraídos e não pensando nos outros. E nós sabemos, pela tradição, pela história e pela experiência da vida, que um jovem que se isola no futuro tem problemas psicológicos, sociais, pessoais. E nós, neste momento, temos motivos para estar muito preocupados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Caríssimos irmãos e irmãs, num só coração e numa só alma, peçamos ao Senhor o Espírito das bem-aventuranças para todos os homens e mulheres de boa vontade, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Bispo Mike Mulhall, os presbíteros e diáconos vivam a mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem aos cristãos o caminho da vida. Oramos, irmãos. Para que os responsáveis pelo governo da nossa pátria se inspirem nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres. Oramos, irmãos. Para que os homens que anseiam pela igualdade e estão prontos a sofrer por ela vejam realizadas as esperanças que os animam. Oramos, irmãos. Para que todos os discípulos de Cristo se ponham ao lado dos que são perseguidos por defenderem os valores do Evangelho. Oramos, irmãos. Para que a nossa comunidade tenha a coragem de tomar a sério e de viver o que ouviu hoje da boca de Jesus. Oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos por todas as nossas crianças e nossos jovens, a nossa sociedade com famílias divididas, pai para um lado, mãe para o outro, sem falarmos de Deus, neste isolamento terrível que estamos a viver. Rezemos por todos. E rezemos por todos aqueles que deram a vida, sobretudo sozinhos, nesta pandemia, sem as pessoas que mais amavam. E por todos os doentes, por todos aqueles que precisam da nossa oração. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna, e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos, que adormeceram na esperança da ressurreição, pertenceram às nossas famílias, às nossas comunidades, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço a vossa presença, as 10 pessoas, e agradeço a todas as pessoas que gostariam de estar connosco, mas que temos que ficar em casa para cumprir as regras. Eu digo sempre isto, eu não sei se estão certas, se estão erradas. Eu só sei é que temos que cumprir. Agora não me pertence a mim analisar se estão bem ou mal. O que me pertence é cumprir, e agradeço a todas as pessoas que ficaram em casa, que eu estive a constatar, e foram muitas pessoas. Muito obrigado pela vossa companhia. E obrigado pelas inscrições que tenho visto no programa e também pela difusão que tem-se feito. Muito obrigado, porque nos anima, nos entusiasma e, sobretudo, sentirmos que somos igreja a rezar. Neste momento temos que estar de joelhos, não é mais nada, e a aceitar a palavra de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amanhã nós temos o funeral às 10 horas, temos a oração da manhã, como sempre, às 7, para quem puder acompanhar. E temos o funeral do nosso irmão Silvestre Pacheco às 10 horas, também são 10 pessoas, é só a família, também faremos a transmissão e a gravação. Na terça-feira, dia 2 de fevereiro, é um dia muito importante para a Igreja. É o dia para nós pensarmos se a vela que os nossos pais, os nossos padrinhos, a nossa família acendeu no dia do nosso batismo, continua acesa. A vela da fé. Porque é o dia da luz, a apresentação do Senhor no templo de Belém, a purificação de Maria. O povo diz que é Nossa Senhora das Candeias, de mostrar a luz ao mundo. Na oração da manhã eu vou fazer a bênção da porta da Capela do Senhor Santo Cristo, porque, como toda a gente sabe, eu antes de vir para aqui estive noutros lados, e na parte norte da Europa, mesmo Croácia, etc., as portas das casas são benzidas no dia da manhã, porque a porta da casa é que abre para a luz do mundo. E nós fazemos, sobretudo os norte de Portugal, no dia de Páscoa, com a visita pascal. Mas no norte da Europa e mesmo um bocadinho para leste, é no dia da manhã, as portas das casas são todas benzidas amanhã. No dia 2, no dia de Nossa Senhora das Candeias. Portanto, eu vou fazer uma oração da manhã, sozinho, em comunhão com todos aqueles que participarem ou puderem ver o vídeo depois, mas o que importa é que a porta do nosso coração e a porta da Capela do Senhor Santo Cristo, porque um dos objetivos foi abrir para o mundo. Se vós de noite, alguém quiser vir à porta da igreja, veja o Senhor Santo Cristo dos milagres. E o objetivo foi este, porque Ele é que é a luz do mundo. Não somos nós. E o objetivo foi isso. Não foi mais nada. Foi que a porta deixe passar a luz de Jesus Cristo. E penso que esse símbolo conseguimos-lo. Agora os outros, só cada um no coração é que sabe. A capela penso que está bonita, mas este símbolo era, desde o primeiro dia que falei na renovação da capela, era este símbolo para valorizar. Cristo é a luz do mundo e que passe a sua luz pelas vidraças de quem quiser ver. Então, bom domingo, boa semana, e que na terça-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias, dia da luz, meditemos se a nossa vela de batismo ainda deita alguma luz. É o que o dia 2 nos pede para refletir. Bom domingo, boa semana e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.